Fala galera, hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre mensagens e hoje essa mensagem eu preparei, eu me peguei pensando um pouco sobre essa passagem, sobre essa mensagem que você está falando que você deu, que Deus deu no meu coração. Eu estava escutando música, né, hinos no YouTube e me pareceu uma música da Priscila, né, eu estava escutando uma música da Priscila Alcântara, a música Empatia. É uma música, se você for pegar o significado da letra, te faz parar um pouco para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa situação. Empatia. Fui pesquisar sobre o significado de empatia e, dentre vários significados, eu achei um bem interessante que eu vou ler para vocês, que está escrito que é assim. O que é empatia? Empatia é a capacidade de projetar em si mesmo os sentimentos de alguém. É sentir sentimentos de alguém ao vê-lo em alguma situação, boa ou triste. Às vezes muitas pessoas levam também só para o lado triste. Mas a Bíblia fala que é mais difícil se alegrar do que com se alegram, do que se ficar triste com que estão tristes, né? Em Hebreus 13:3 diz assim: Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se estivessem sendo maltratados também. Muitas pessoas confundem empatia com pena, mas não. A pena é um sentimento que você vê a pessoa passando por alguma situação e só sente. A empatia não. A empatia, como eu disse lá no começo, é você se colocar no lugar daquele alguém sem estar passando por aquilo ali. Às vezes até sem conhecer a pessoa, às vezes até nunca nem ter visto, você estar passando por aquela situação ali, viu aquela pessoa e se colocar no lugar. Mas não é uma coisa fácil. A empatia, eu diria para você que é uma das coisas mais difíceis, talvez atrás do perdão, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque não é qualquer um que tem essa sensibilidade. Às vezes a pessoa nem é ruim. A falta de empatia não é porque a pessoa seja ruim, mas é uma falta de sensibilidade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está ali no meio de alguém, várias pessoas, uma outra pessoa está passando por uma coisa ali do lado e você nem olha, você nem tem a capacidade de simplesmente olhar para o lado, ver a pessoa passando por aquela situação e se sentir incomodado. Essa falta de percepção que às vezes é meio preocupante. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a maior prova de amor, né? Mas a maior prova de empatia que pode existir. Por quê? Imagina Deus no seu alto trono de glória, no seu maior poder, não precisa disso aqui, né? Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Mas ele olhou para a humanidade, ele olhou para a terra, aquilo que ele criou com tanto carinho, com tanto amor. Olhou para o homem, a qual ele criou a imagem e semelhança, e não viu uma alma, não viu uma pessoa sequer capaz de ser salva. Imagina você criou alguém, ou criou alguma coisa, você tem alguma coisa que você ama muito, e de repente aquela coisa ela começa a ser tomado por algo que você odeia, que você não suporta, que você olhar você já abobina e rejeita de todas as formas. Você imagina você, sendo humano, tendo essa percepção de algo pequeno, de algum objeto, alguma construção que você tem, algo pequeno comparado a toda a humanidade. Você imagina Deus olhando para a humanidade, milhões de pessoas, não tendo uma pessoa sequer. Aconteceu outras vezes, por exemplo, na época de Noé. Deus olhou para a terra e viu Noé, homem íntegro, e salvou Noé e sua família. Agora você imagina anos depois, Deus olhando para a terra e não vendo uma alma viva sequer capaz dele poder fazer a mesma coisa. Digamos assim, mesmo que ele já tinha prometido não destruir, mas você imagina essa situação.
ele não vendo uma pessoa viva capaz de olhar e falar assim, esse é diferente, esse é separado, esse me serve, esse segue os meus princípios. Você imagina como ficou o coração de Deus. Em Tiago 2,15 diz assim, se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimentos cotidiano, e você lhe disser, ide em paz, se esquente, fartai-vos, mas não lhe derdes nada com as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Pensa, você está vendo uma pessoa que está passando por um momento de necessidade, passando fome, vamos botar assim escrito, você fala assim, vá em paz e coma. Não tem lógica. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Ele queria a salvação da humanidade, então ele ofereceu um meio de salvação, a qual foi Jesus, seu Filho, que morreu sendo justo pela toda a humanidade, já nascida e ainda vindoura. Então, você tem que pensar da seguinte forma, não existe empatia sem ação. Não existe empatia sem entrega. Você não tem como falar, sinto empatia, me sinto incomodado pelo aquilo que a pessoa está fazendo e você não faz nada. Isso não é empatia. Isso é pena. Isso não é a mesma coisa. Não estou falando que, nessa questão de materialmente falando, se você não tem condições, Deus sabe o seu coração, Deus sabe as condições que você passa. Não estou falando que você tem que tirar o que você não tem para dar àquele que também não tem nada. A matemática não bate. Mas não é uma tarefa fácil ter esse sentimento e a ação. O sentimento em si já é difícil, agora você imagina combinar o sentimento com a ação. Não é uma tarefa fácil. Agora, mudando um pouco da área material para a área espiritual. É uma frase muito comum, eu falo que quando eu era adolescente eu escutava muito isso. Escuto hoje também, e eu já tive... pequei em falar isso também. Falar a seguinte situação. Os adolescentes, os jovens, essa geração está perdida. Não tem jeito, a gente vê algumas coisas acontecendo, e eu acabei falando isso várias vezes. Eu já fui líder de adolescente, então eu já passei por algumas situações assim, e eu já acabei falando isso, até mesmo recentemente, antes de começar a tocar nesse assunto, parar para pensar, eu já tinha falado isso. Mas e aí? A gente fala, a gente está falando, mas a gente está oferecendo os meios necessários para poder que a pessoa pare de ter aquele erro, de ter aquele pecado? Ou será que a gente só tem falado? Fulano de tal está pecando, ele vai para o inferno. E a gente tem feito alguma coisa para poder tentar oferecer um outro caminho para essa pessoa? Não é fácil você pegar gerações diferentes, uma pessoa que tem 30, 40 anos, pegar uma pessoa que tem 15, 16 anos, são conflitos muito grandes, conflitos de ideias, às vezes até de princípios, modernidade versus tradição, isso tudo é muito difícil você colocar na ponta do lápis e tentar ajudar essa pessoa. Mas você imagina se Jesus, naquela época, na sua primeira dificuldade, ele te falasse assim, esse povo não tem salvação, morra todo mundo. Não tem como. Imagina se Jesus falasse isso. E não foi fácil para Jesus. Jesus trouxe uma mensagem para aquele povo, a mensagem que eles precisavam e não a que eles queriam. Eles achavam que Jesus viria para poder acabar com o povo romano, destruir e libertar eles. Mas Jesus veio trazer uma mensagem de paz, de alegria, amor e salvação. Uma salvação futura, uma salvação para a alma. Eles queriam uma salvação imediata da carne, do corpo, riquezas, enfim. E isso não foi o que Jesus veio trazer e ensinar a gente. Cabe a nós pensarmos dessa forma como Jesus.
olhar para a pessoa, ficar atentos a esse tipo de situação, espiritualmente falando, materialmente falando, e ter essa vontade e a coragem de fazer algo para mudar. Se você que está me vendo aí, eu não sou o detentor de todas as palavras, não sou o maior sábio, estou fazendo aquilo que Deus tem tocado no meu coração para falar, que é falar com você, através de vídeos, que a gente possa, que nós possamos fazer diferente. Ao invés de só criticar e mostrar a alguém o erro, mostrar um caminho, uma possível solução para que aquela pessoa possa sair do que ela vive hoje para algo que Jesus tem para ela no futuro. Nós não temos o poder de mudar a vida da pessoa, mas nós podemos ser a ferramenta necessária para Jesus usar as nossas vidas e chegar àquela pessoa. Você tem um amigo, você tem alguém conhecido que precisa de uma mudança na vida. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos temos. Então, que ao invés da gente só aceitar aquele erro, conviver com aquele erro da pessoa, que a gente possa sentir, porque às vezes nem mesmo a pessoa já sente o grito de desespero da alma dela. Às vezes a alma da pessoa está gritando por liberdade, gritando por salvação, a pessoa já não sente. A pessoa já apanhou tanto da vida, já sofreu tanto, que ela não sente mais. Às vezes o pecado está tão enraizado nela que ela parou de sentir. Então cabe a nós sentirmos isso pela pessoa e mostrar a ela. Abrir os olhos daquela pessoa, sem julgamento preconceituoso, mas ensinando o que é necessário para aquela vida. Beleza? Que Deus abençoe. Vamos trazer mais mensagens assim. Beleza? Deus abençoe. Me siga no Instagram, nas minhas redes sociais.